calma na escada. Glória a Deus. Nós estamos em igreja. Amém? Nós, nesta noite, por incrível que pareça, não temos nenhuma visita, porque o Senhor, nesta noite, quer tratar com a igreja. Amém? Se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus para a igreja, se você ainda tem dúvidas quanto a qual é o propósito de Deus para a igreja, hoje Ele vai falar com você, com todas as palavras. Amém? Então fiquem atentos. Boa noite, queridos. A paz seja com todos. Amém? Abra a palavra do Senhor em Êxodo 19, 5. Êxodo 19, 5. Amém? A palavra do Senhor diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Curve a sua cabeça e vamos orar, amém? Senhor, graças te damos pela oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez. Somos gratos a ti porque o Senhor tem sustentado esta igreja por 26 anos. Somos gratos a ti porque, apesar das dificuldades, nada tem nos faltado. O Senhor tem nos agraciado. Obrigada, Senhor, por este momento de louvor que tivemos aqui nesta noite e que foi tremendo, foi maravilhoso. Ah, Senhor, a tua presença era palpável neste momento. Mas eis aqui a hora de ouvir a tua palavra, de ouvir, Senhor, os teus ensinamentos e os teus conselhos. Então abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais e nos dê sabedoria para compreendermos o que tu queres tratar com a igreja nesta noite. Eis aqui, Senhor, as nossas vidas. Nós repreendemos, Senhor, toda a sonolência, toda a devagação da mente, Senhor, toda a inquietude, Pai, porque nós precisamos nesta noite saber qual é o propósito que o Senhor tem para nós, a tua igreja. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Podeis sentar, queridos. A gente vai falar um pouquinho aqui a respeito da velha aliança. O propósito de Deus era formar um povo, que seria o seu povo, o povo de Deus aqui na terra. E tudo começou com a chamada de Abraão, que está lá em Êxodo 12, do 1 ao 3. Êxodo não, Gênesis, tá? Se depois você quiser dar uma olhada, foi lá quando Deus chamou Abraão para começar aí essa aliança com o povo de Israel. Israel se tornou um povo livre. Israel foi liberto da escravidão do Egito. Depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, depois que o exército de Faraó foi destruído, eles chegaram ao Monte Sinai. Até a chegada do povo de Israel no Monte Sinai, o Senhor não propôs a eles nenhum tipo de aliança. Por quê? Porque até então, eles eram cativos. Eles eram escravos. E Deus não faz aliança com escravos, meus queridos. Deus faz aliança com pessoas livres. Porque o escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele serve às ordens do seu senhor.
Ele não pode falar o que ele quer ou o que ele deixa de querer. Ele vai fazer justamente o que o Senhor mandar ele fazer. E não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria propor uma aliança com o povo que fosse liberto, que fosse livre para escolher. Não era uma aliança imposta, mas era uma escolha. O povo podia falar sim ou não. Nós aceitamos ou não aceitamos. Em Êxodo 7, vamos continuar aqui. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. O Senhor havia chamado Moisés lá no Monte Sinai e propôs uma aliança com o povo. Se as condições propostas por Deus fossem aceitas, Israel passaria a ser propriedade peculiar, propriedade exclusiva de Deus. Então Moisés foi lá no Monte Sinai falar com o Senhor, e o Senhor fez ali a sua proposta. E o povo, eles não pediram para pensar a respeito dessa proposta. Imediatamente, o povo aceitou a proposta de Deus. E qual era essa proposta? A proposta de Deus, ela estabelecia 3 condições. A primeira, ser propriedade exclusiva de Deus. Israel passaria a ser um povo especial, um povo diferente de todos os povos da terra. Então, essa era a primeira condição. Segunda condição, Israel deveria ser um reino sacerdotal. Os israelitas deveriam levar o conhecimento de Deus a todos os povos. Cada israelita seria um missionário na terra. Segunda condição. Terceira condição, Israel deveria ser uma nação santa. Para cumprir as 2 primeiras condições, Israel precisava ser um povo santo. Não teria jeito de cumprir a primeira e a segunda condição se Israel não fosse um povo santo. Moisés recebeu a proposta de Deus e desceu o monte. E aí lá no 8 está escrito assim: Moisés desceu o monte e falou: olha, o Senhor quer estabelecer uma aliança conosco, só que tem 3 condições. Que a gente seja uma propriedade peculiar dele, que nós sejamos um reino sacerdotal e que nós sejamos uma nação santa. Então, o povo respondeu a uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, o Senhor propôs uma aliança, colocou as suas condições, e o povo imediatamente aceitou essas condições. Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Nós seremos um povo peculiar, nós seremos um reino sacerdotal e nós seremos uma nação santa. Só que, queridos, diante dessa aliança que o Senhor propôs, diante das condições que o Senhor propôs, e que o povo disse que faria, Israel fracassou. Israel fracassou nas 3 condições que o Senhor havia imposto e que o povo, de livre e espontânea vontade, disse que fariam. Israel fracassou como um povo peculiar. Esse óculos é uma bênção, viu, gente? Israel, em vez de se tornar um povo especial, diferente de todos os povos, um povo influenciador, ele começou a copiar os maus costumes dos outros povos. Começou a adorar os seus deuses e tomou para si religiões pagãs. Então, eles passaram de influenciador para influenciados. Em vez deles combaterem o mal, eles se renderam ao mal.
Em vez de eles serem diferentes, eles se tornaram iguais e até pior. Israel rejeitou Deus como seu rei e pediu um homem para ser iguais aos outros povos. Em 1 Samuel 8, 4 e 5 diz assim: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre todos nós, para que nos governe como todas as nações da terra. Israel não queria mais ser governado pelo Senhor. Eles queriam ter um rei, um homem que os governassem, para que eles fossem iguais às outras nações. Eles não queriam mais ser diferentes. O Senhor para eles já estava sendo pouco. Não estava mais agradando. Israel deveria saber que, como nação, o seu poder estava em ser diferente e não ser igual. Porque a partir do momento que eles voltassem a ser iguais às outras nações, eles não seriam mais o povo peculiar do Senhor, o povo especial, o povo exclusivo, o povo escolhido. O segundo fracasso, Israel fracassou como reino sacerdotal. A primeira geração não pôde entrar na terra por causa da desobediência. A segunda geração entrou na terra prometida, porém não cumpriu a ordem de Deus, que era de exterminar o paganismo. A terceira geração, além de não levar o conhecimento de Deus aos pagãos, ainda deixou-se paganizar por eles. Adorou seus ídolos e seus filhos se casaram com as filhas dos povos da terra. Então, eles, além deles não quererem mais ser o povo peculiar, deles não quererem mais o Senhor como rei, eles começaram a pegar os costumes dos povos da terra, e se não bastasse pegar os costumes, eles começaram a se misturar, fazer aliança com outros povos. Agora estava tudo junto e misturado. Israel queria poder político, militar e econômico. Queria ser uma nação poderosa e respeitada, se esquecendo que a força de um sacerdote estava na vida de consagração ao serviço de Deus. Então, eles deixaram o Senhor de lado. Terceiro fracasso, Israel fracassou como um povo santo. Em lugar de se tornar um povo santo, separado, eles se tornaram um povo idólatra. Se contaminou tanto que o Senhor os considerou que eles haviam praticado prostituição e adultério espiritual. Isso está em Jeremias. Abra lá, Jeremias 3, 6. Olha o que o Senhor fala em Jeremias 3, 6. Não, Jeremias 3, 6. Isso. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição,
poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Aqui, queridos, fala a respeito de uma prostituição e de um adultério espiritual. Eles se prostituíram e adulteraram, não foi o homem, foi ao Senhor. Amém? É uma prostituição espiritual. Isso eles fizeram contra o nosso Senhor. Amém? Só que quando Israel fracassou nessas 3 condições de ser propriedade exclusiva do Senhor, um povo sacerdotal, uma nação sacerdotal e um povo santo, Israel saiu de cena. E quando Israel saiu de cena, essas condições foram transferidas para quem? Para a igreja. Essas condições foram transferidas para nós. A igreja ocupou o lugar de Israel. E agora, queridos, é conosco. Agora vai ficar estreito, amém? 1 Pedro 2,9. Até agora nós estávamos falando da velha aliança. E agora nós vamos entrar na nova aliança, que é a qual nós fazemos parte, amém? 1 Pedro 2,9. Abriram? Acharam? Vós, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, Israel fracassou, mas nós, enquanto igreja, nós não podemos fracassar, amém? Nós, enquanto igreja, não podemos fracassar. A gente já tem o exemplo aqui na palavra do Senhor, em tudo que Israel fracassou. E nós não podemos cometer, enquanto igreja, os mesmos erros que Israel cometeu. As condições de Deus não mudaram. São as mesmas condições que ele havia proposto para Israel. O que diz aí em 1 Pedro? Que Deus quer que nós sejamos sua propriedade peculiar. Era lá o primeiro item para Israel, também a primeira condição para nós. Deus quer que a igreja seja sua propriedade peculiar. Em Tito 2,14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É esse povo que nós somos. Povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, boas obras, quem faz, querido, não são só os espíritas não, viu? Os espíritas fazem boas obras, mas eles fazem boas obras achando que as obras os salvarão. Nós temos que fazer boas obras porque nós já somos salvos. Amém? Isso é uma evidência daquele que é salvo. O que é salvo faz boas obras. Não para ser salvo, mas porque já é salvo. Amém? O Senhor elegeu a igreja para sua propriedade peculiar. Nós não pertencemos mais ao mundo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos propriedade peculiar, exclusiva de Deus. Amém? Os que quiserem ser iguais ao mundo, você pode ser. É uma escolha. A gente já aprendeu que toda escolha tem uma consequência. Se você escolhe direito, a consequência vai ser boa. Mas se você escolhe errado, você vai colher a consequência do teu erro. Amém? Então, você quer ser igual ao mundo? Seja igual ao mundo. Só que você perderá o direito às bênçãos da nova aliança. Essa
é a consequência para quem quer ser igual ao mundo. E aí, gente, isso tudo é muito particular. Porque a Igreja Comunidade Harmonia em Cristo, igreja local, ela existe há 26 anos. Eu, enquanto Igreja Universal do Senhor, eu já faço parte da Igreja Universal do Senhor há 27 anos. Eu não sei há quanto tempo você faz parte da Igreja Universal do Senhor e há quanto tempo você faz parte da Igreja Comunidade Harmonia em Cristo. São coisas diferentes. Amém? A Igreja Universal sou eu. Eu, quando saio na rua, eu sou uma igreja que pertenço a uma igreja local, que é a Comunidade Harmonia em Cristo. Amém? Então, você é Comunidade Harmonia em Cristo, só que você também é Igreja Universal. E aí é você que faz a propaganda da sua igreja local. Se a sua propaganda for bem feita, as pessoas terão o desejo de estar na tua igreja, de conhecer a tua igreja, de conhecer os teus pastores, de conhecer os trabalhos que aqui são feitos. Agora, se a tua propaganda for ruim, a pessoa ainda vai virar para você e vai falar assim: nossa, e você ainda vai na igreja? Misericórdia. E como que eu faço a minha propaganda? Com o meu testemunho de vida. Amém? Com o meu testemunho de vida. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. E se eu não pertenço a esse mundo, eu não posso ser igual ao mundo. Eu tenho que ser diferente. Ainda que o mundo te condene. Ainda que o mundo ache que você é louco. Ainda que o mundo não entenda. Não interessa. Nós temos que ser diferentes. A gente não tem que se preocupar em ser igual. Eu vou me igualar para estar na rodinha, eu vou me igualar para ser aceito, eu vou me igualar para ter amizade. Não, queridos. O teu poder, a tua força está em você ser diferente. Amém? Esse é nosso poder, a nossa força, é ser diferente. Amém? A Michele falava aqui, né? Deus quer o seu coração, né? E, assim, Deus quer o nosso coração. Ele se importa com o nosso coração. Isso não está nem na ministração, mas foi algo que Deus me chamou a atenção. Deus, Ele quer o nosso coração. E Ele se importa com o nosso coração. Só que Ele quer o nosso corpo também. Ele quer o nosso corpo. O nosso coração está lá dentro. Quando eu ando na rua, as pessoas não veem o meu coração. Quando eu ando na rua, as pessoas veem o meu corpo. E enquanto igreja, como eu tenho me comportado? Eu tenho sido igual ou eu tenho sido diferente? Cuida do teu corpo, querido. Cuida do teu corpo. Porque as pessoas só verão o teu coração depois que você abrir a boca. Depois que você começar a falar. Depois que elas passarem a te conhecer. As pessoas não têm visão de raio-x para olhar para o teu coração e ver o que é que tem lá dentro, não. Amém? Há 27 anos, quando eu aceitei a Jesus, era muito fácil distinguir quem era cristão e quem não era. As vestes eram diferentes. Os cabelos eram diferentes. Nós andávamos com uma Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia está difícil de saber quem é cristão. Me perdoa, queridos, mas está difícil. Está difícil de saber quem é cristão. A gente já não anda mais com a Bíblia, porque nós temos o smartphone, glória a Deus por isso. Né? A gente consegue levar a Bíblia e ali, num clique, você consegue ler, glória a Deus por isso. Mas está difícil de saber quem é e quem não é. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos nos portar de maneira diferente. Amém? Segundo, Deus quer que a igreja seja o sacerdócio real. Deus quer e espera que a igreja leve o conhecimento do seu nome através do Evangelho de Cristo a todos os povos, línguas e nações.
Em Marcos 16:15, fala assim, ide. Já foi falado isso aqui hoje. Parece que eu estou repetindo tudo que já foi dito aqui hoje. Mas isso é o Espírito Santo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Arnaldo subiu aqui e falou a respeito do ide nesta noite. Ele perguntou quem estava nos visitando. Ele pediu para que você olhasse do seu lado e visse se tinha uma visita. E se não tem visita nenhuma na igreja, isso é culpa minha e culpa tua. Eu, enquanto igreja universal de Deus, não estou sendo sacerdócio real. Nós estamos iniciando um trabalho nesta igreja. E por isso que o Arnaldo subiu aqui para ver se tinha alguma visita. Ele falou, todos os cultos nós iremos orar pelas visitas. O integrar se reintegrou, queridos. Ele havia desintegrado, mas o Senhor reintegrou, amém? Ele vem com uma cara nova, vem com pessoas novas, mas a palavra é a mesma. Ide. Ide e pregai o evangelho. Amém? Dei o recado certo? O significado de sacerdócio real é ir, pregar e ensinar. Amém? Ir, pregar e ensinar. Então essa é uma condição do Senhor para as nossas vidas. Ser um sacerdócio real. Ir, pregar e ensinar. O Everton, na ministração dele, falava assim, quando ele aceitou Jesus, ele falou, quando eu aceitei Jesus, eu fiquei tão feliz, era uma felicidade que não cabia em mim, que se o Senhor voltasse, eu queria que o Senhor voltasse. Eu queria que o Senhor voltasse para que eu fosse para a glória. E aí Deus pegou e falou assim para ele, você está feliz? Você recebeu a salvação? E agora você quer vir para a glória? E as outras pessoas? Para quem que você pregou o evangelho? Para quem que você falou de mim? Para quem que você ensinou? Não, vai ficar aí mais um pouco. Vai trabalhar para mim. A gente quer, a gente anseia, a gente deseja que o Senhor volte. Essa é a nossa viva esperança. É nisso que a gente tem crido e é isso que nós esperamos. Só que enquanto estamos aqui na terra, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos propôs. Amém? Nós não podemos ser uma igreja fechada entre quatro paredes. Nós precisamos cumprir a nossa obrigação. A igreja Harmonia em Cristo, ela fica aqui, na Rua Paulino Cursi, 520. A igreja, o templo, ele não vai sair desse lugar andando por aí evangelizando ninguém. Quem vai sair por aí evangelizando somos nós, a igreja universal de Deus. Amém? Então nós não podemos ficar aqui confinados nessas quatro paredes. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor propôs. E agora presta atenção, muitas vezes as adversidades chegam. Concordam comigo? O Senhor Jesus disse, no mundo vocês terão dias maravilhosos, desfrutarão de gozo e alegria. É isso que o Senhor Jesus falou? Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então as adversidades elas vão chegar. As dificuldades, elas vão chegar, queridos. Isso não é maldição. Eu não estou profetizando aqui maldição. Está escrito na palavra que a gente vai ter aflições. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E aí, por que essas adversidades, essas dificuldades, muitas vezes chegam às nossas vidas? Para nos tirar o foco. O inimigo vem e usa esses problemas, essas adversidades para nos tirar o foco. Porque aí a gente fica tão envolvido naquela situação, naquele problema, que a gente não consegue ver mais nada. A gente não consegue ver que os nossos vizinhos estão caminhando para o inferno. A gente não consegue ver que os nossos jovens estão carentes do amor de Deus. A gente não consegue ver que aquela pessoa que está ao nosso lado, ela precisa de Jesus. Então não há nada maior que possa nos engessar. Não vai adiantar você ficar pensando dia e noite no teu problema.
Não vai adiantar você ficar dia e noite pensando na tua enfermidade. Não vai adiantar você ficar dia e noite pensando na tua vida financeira. Não, queridos, não vai adiantar. Se você não pode fazer, se tudo que você podia fazer, você já fez, trabalha para o Senhor, porque Ele vai trabalhar para você, amém? Se ocupe com as coisas do alto, se ocupe com as coisas do Senhor, que Ele vai cuidar de você, amém? Não perca o foco, é isso que o inimigo quer. Ele quer que nós venhamos a fracassar, da mesma maneira que Israel fracassou. Terceiro, o Senhor quer que sejamos um povo santo. Ser santo significa ser separado para consagrar-se para o serviço de Deus. Não dá para ser peculiar para Deus sem ser santo. Não dá para ser reino sacerdotal sem ser santo. Então, uma condição, ela está interligada à outra. Vocês conseguem observar? Se nós falharmos em uma dessas três condições, nós estamos falhando naquilo que o Senhor propôs enquanto aliança para nós e nós aceitamos. Mas, Alessandra, que horas que eu aceitei isso? Que eu não estava nem sabendo. Então, quando você aceitou o sacrifício de Jesus, quando você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você aceitou essa nova aliança. Você aceitou essas três condições: ser povo peculiar, ser sacerdócio real e ser uma nação santa. Você não foi enganado, você aceitou. Amém? E aí, se eu sei que esses são os propósitos de Deus para a igreja, e eu aceito esse propósito, as coisas ficam mais fáceis na minha vida. Quantas vezes vocês já viram o nosso pastor Walter subir para ministrar a palavra com dores, com cólicas de rim? Quantas vezes? Em 26 anos, eu não sei mais falar quantas vezes, já foram inúmeras. Ele poderia ficar na casa dele, poderia tomar lá um Buscopan, poderia beber muita água e ficar descansando na casa dele. Mas ele entendeu qual que é o propósito de Deus para ele enquanto igreja. Nada pode ser maior do que ser propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real e nação santa. Há 1 mês e meio nós perdemos a minha sogra. Numa quinta-feira minha sogra faleceu. Numa quarta-feira minha sogra faleceu. Na quinta-feira nós a enterramos. No domingo nós estávamos aqui na igreja e as pessoas ficaram admiradas de estarmos aqui na igreja. E mais admiradas ficaram de ver o pastor Valtinho ministrando a palavra com um sorriso no rosto. Queridos, o coração dele estava estilhaçado. Eu orei por ele e ele falou obrigada por aquela oração, porque o meu coração estava despedaçado. E ele subiu aqui, com um sorriso no rosto, falando da palavra do Senhor. Por quê? Porque ele entendeu qual é o propósito de Deus para a vida dele. Amém? Nós não estamos aqui hoje porque nós não tínhamos outros lugares para ir. Nós estamos aqui hoje porque nós escolhemos estar aqui, amém? Você podia ter ficado na tua casa, feriado prolongado, você tem o direito de descansar, você trabalha muito. Você poderia ter ido viajar, poderia ter feito qualquer coisa, mas você hoje escolheu estar na casa do Senhor. Vocês podiam estar em lua de mel, casaram ontem, estão fazendo o que aqui hoje? Entenderam o propósito de Deus, amém? Eu não venho à casa do Senhor quando eu não tenho mais nada para fazer. Eu venho à casa do Senhor quando eu tenho muita coisa para fazer e eu escolho estar aqui. Essa é
a melhor escolha. Amém? Queridos, nós estamos aí iniciando vários trabalhos. Novembro, dezembro, mas o ano está acabando? Está acabando, mas não acabou e não... É só uma troca de calendário, né? O negócio tem que continuar. Integrado aí já, o novembro. Estamos com a escola de música acontecendo já esse ano, coisas acontecendo. Queridos, não fique paralisado. Eu já falei isso aqui esses dias e o Senhor insiste em falar isso novamente. Se você entende o que é ser povo peculiar, sacerdócio real e nação santa, não fique paralisado. Nós passamos por um ano difícil, um ano de pandemia, onde o slogan do ano de 2020, qual que foi? Fique em casa. Não era isso? Que a gente mais ouvia? Fique em casa. A televisão passava assim, nós estamos liberando vários programas para você, para que você fique em casa. Fique em casa. E aí, a igreja não parou. Pessoas que sabem qual é o propósito de Deus para a igreja, continuaram se movimentando. Enquanto muitos estavam temerosos dentro de casa por conta da pandemia, pessoas estavam saindo para fazer serenata e alegrar o coração de pessoas que tinham perdido entes queridos. Enquanto muitos estavam em casa, ouvindo a palavra, nós estávamos aqui na igreja, fazendo louvor, ministrando a palavra, para que a palavra chegasse na tua casa, naquele momento difícil. Agora pensa se todos nós tivéssemos parado. O que teria acontecido com a igreja? A igreja teria fracassado. Amém? E eu estou me referindo à comunidade de Harmonia em Cristo, porque é aqui que eu congrego, mas outras igrejas continuaram os seus trabalhos. Amém? E o Senhor poderia ter levado alguns de nós, Dene? Poderia. Não poderia, Elton, ter nos levado? Não poderia, pastor, ter nos levado enquanto nós estávamos fazendo a obra? Mas glória a Deus por isso. Porque se Ele me levar fazendo a obra, eu vou ficar muito feliz. Amém? Isso é entender qual é o propósito de Deus para a igreja. Amém? É estar à disposição. É estar à disposição do Senhor. Amém? E aí, queridos, a responsabilidade ela é muito grande. Porque eu disse que nós, enquanto igreja, nós não podemos fracassar. Mas nós levamos grandes vantagens sobre Israel. Amém? E isso é motivo de alegria. E você vai se alegrar agora. Porque eu vou falar algumas vantagens que nós levamos em cima do povo de Israel. Amém? Eles fracassaram, mas a gente não vai fracassar não. Amém? Amém? Então vamos lá, ó. Na nova aliança, o mediador foi Moisés. Na nova aliança, o mediador é Jesus Cristo. Aleluia! A velha aliança foi celebrada apenas com Israel. A nova aliança foi celebrada com a igreja, formada por judeus e gentios que somos nós. Amém? Quando Israel fracassou, a gente, entrou em cena, glória! A velha aliança foi selada com sangue de animais. Mas a nova aliança foi selada com o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, amém? Glória a Deus! Na velha aliança, só podia ser sacerdote os nascidos da tribo de Levi e da família de Arão. Não era para todo mundo. O negócio ali, ou você nascia ou você não nascia. Não tinha jeito, não. Na nova aliança, todos os crentes salvos são constituídos sacerdotes. Glória! Agora você não precisa nascer lá na família de Levi nem de Arão. Você só precisa nascer para o Senhor, amém? Nasceu para o Senhor, você é um sacerdote. Glória! Na velha aliança, houve muitos sacerdotes. Porque eles morriam, né? Então eram muitos os sacerdotes. Na nova aliança, o sumo sacerdote é Jesus Cristo.
Esse daí não muda nunca, jamais, sempre será o sumo sacerdote. Na velha aliança, a velha aliança foi gravada em tábuas de pedra. Na nova aliança, as leis do Senhor foram escritas no nosso coração. Queridos, não dá para quebrar. As tábuas Moisés quebrou, mas o nosso coração, não tem jeito. Na velha aliança, os animais eram sacrificados. Na nova aliança, o sacrifício foi o próprio Senhor Jesus, em favor das nossas vidas, amém? Na velha aliança, os sacrifícios de animais, eles apenas cobriam os pecados. Eles cobriam somente os pecados. Oh, glória! Na nova aliança, o sacrifício do Cordeiro de Deus não apenas cobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. Oh, glória! Queridos, a nossa dívida já foi paga, amém? A nossa dívida já foi paga. Na velha aliança, Israel estava debaixo da lei. Na nova aliança, nós estamos debaixo da graça. E contamos com a ajuda do Espírito Santo. Nós vivemos a nova e melhor aliança. Amém? Queridos, eu já estou finalizando. Que a palavra escrita em 1 Pedro 2,9 esteja enraizada em nossos corações, para que de maneira alguma venhamos esquecer qual é o propósito de Deus para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor e nós de maneira alguma podemos fracassar. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, seja igreja, seja luz, dê sabor a esse mundo que está tão insonso. Amém? Fique de pé e vamos orar. Eu não sei, queridos, qual tem sido a sua dificuldade nessas 3 condições que o Senhor nos colocou. Se é ser propriedade exclusiva do Senhor, se é ser sacerdócio real, ou se é ser um povo santo. Eu não sei se você tem